Hermanas, hermanes, hermanitas, meu nome é Roberto Simões, site ao contemporâneo. Estamos aqui no curso Yoga Nômade. Estamos indo para a finaleira. Então, vamos pensar sobre os yogis nomádicos, como fazer essa passagem entre replicante sacerdote, aquele cara que pouco se desloca, para um nômade filósofo. É mister a gente compreender que romper ou desnudar os sistemas de validação hegemônicos que os yogis dominantes impuseram a nós, e eu falo aqui na sociedade brasileira, em geral são formados por homens brancos, classe média, e com lastros de matriz indiana em suas narrativas. Buscam os nômades, ao contrário disso, romper esses consensos por bons sensos yógicos. Bom senso significa que há diálogo, há conversa, há atravessamento dos outros. Há aqueles que respeitam, então, singulares vidas e que desejam ser atravessados por seus próprios yogas, ou yogas das suas próprias coletividades, e não yogas vindos de alguma tradição antiga, e que, em geral, não são agraciados pelos dominantes. Os nômades, então, são construtores de yogas bonsensuais, yogas dialéticos, que tornam, então, a membrana que divide o que é e o que não é yoga absolutamente porosa, para poder entrar novos afetos. Portanto, os yogis nômades vêm expandindo os limites da definição do yoga até o ponto que não seja mais possível conceituar yogas baseados em formas. E isso faz com que os conservadores fiquem loucos, porque o que mais eles se baseiam e firmam as suas crenças são em formas, em instituições, em tradições, escrituras sagradas, figuras carismáticas como líderes. Então os yogis nomádicos são livres e independentes, mas não solitários e narcísicos. Solitários e narcísicos são os conservadores pequeno-fascistas. Porque há os conservadores que entendem que são conservadores e que há outros yogas não conservadores. Estes, então, estão em diálogo, em dialética, sacou? Não há inimigo aqui. Estes yogis solitários e narcísicos são filhos da modernidade e do neoliberalismo. Todos empresários de si mesmos e escravos de suas próprias e superestruturas yogicas de devoção que os aprisionam. A gente chama isso de servidão voluntária a partir de Foucault. E não sabem mais sair, por isso cansados e percebendo tudo à volta deles como decadente. Yoga Beer, Yoga Ganja, deturparam a tradição. Passam o dia reproduzindo valores, ideologias e interpretando o que um yoga indiano morto quis dizer. São replicantes. Os nômades são livre pensadores, pois não se deixam mais capturar pelos yogas forma. Essas superestruturas, as instituições de yoga, muito mais afetadas e afetando por sentimentos de religião do que de filosofia. Os nômades estão mais próximos da filosofia, porque dialogam, filósofos dialogam. A criadora de conceitos e outros jeitos mil de se viver o yoga. E, sobretudo, os yogis nomádicos têm dúvidas. Aqueles só têm certezas, por isso se deslocam muito pouco. E por isso a gente chama de sedentários. Os nômades também se caracterizam por desenvolver inteligência política do momento histórico em que vivem e dos outros à sua volta. Eles são afetados pelo meio em que vivem, e não aprisionados por uma tradição que diz como eles devem viver. Não há, então, vida de yoga. Buscam participação popular e são eminentemente resistentes aos aparelhos de captura yógicos, os reprodutores de consensos hegemônicos. Por isso não desprezam o passado, os nomádicos, o antigo, mas também não os veneram como deuses ou divindades, mitos perfeitos em si mesmos. Os yogis nômades são os que melhor captam a intuição, viveka, o significado do momento, agora, construindo novas e outras soluções yógicas a problemas reais e não a metafísicas.
Yoga para eles é só um veículo, uma máquina de guerra de cada coletividade e nunca soluções universalistas que alucinadamente alguns imaginam haver posições em que nasceram prontos a desempenhar ou ocupar um papel no mundo, como se bastasse apenas descobrir, desvelar Maya, aí tudo fica bem. Esse pensamento é infantil e o que sustenta ainda hoje muitos sacerdotes hindus e líderes carismáticos do yoga, como o sistema de casta indiano ou os modelos políticos de Platão e Aristóteles, todos orquestrados numa maquinaria que funciona de forma mecânica. É só você entender qual é a sua posição nessa mecânica. Certa dose de bom senso é sempre desejável aos yogis nômades, pois produtores de uma revolução passiva ou orgânica, como diria Gramsci em Debran, ou ainda rizomática, a partir de Deleuze e Guattari. É o oposto, portanto, dos yogas que dão frutos, né? Yogas frutos, aquela imagem do yoga como uma árvore, seus galhos, né? E dando frutos. Mas os yogis nomádicos estouram esses limites pré-fixados e inculcados pelos dominantes aos dominados, vida de camelo yógico, que deixam de viver suas próprias singularidades tesudas para se adaptar às igrejas do yoga, ou seitas, e seus líderes carismáticos e, entre aspas, iluminados. Os cursos de formação de yogis, como o nome já deixa claro, são mais uma imensa maioria, na sua imensa maioria, muito mais uns sistemas de coerção à ideologia ou teologia dominante, e não como poderia ser espaços de diálogo para a expansão das filosofias yógicas ou processos bons-sensuais yógicos. Ensinam exatamente ou se esmeram para isso o que é yoga, o que seus formados devem e irão sentir com as suas práticas. Eles castram yogis ensinando o que estes devem desejar. Por isso, aparelhos de captura. Em suma, repetem mecanicamente modelos hegemônicos de construção, de como se postar, de como respirar, né, o pranayama, o asana, rezar, se limpar, em que acreditar, instituindo modelos de vida de yogi. Se isso não é uma linha de reprodução de replicantes aos moldes de um filme de Chaplin ou dos modelos de produção da Ford, eu não sei o que é. Pois de um outro jeito, que outro jeito nós conseguiríamos fazer uma professora de yoga aguentar passar a vida repetindo as mesmas frases, lendo sempre as mesmas formas, da mesma forma, textos em letras mortas, passar e repassar as mesmas sequências de posturas, cantos, e ainda assim estarem absolutamente orgulhosas de fazer tudo igual a um indiano misógino de 5.000 anos atrás. Só fazendo ela ser mesmo uma servil voluntária. Só mesmo capturando desejos dela e tornar ela uma replicante. Pois esse é o grande diferencial das minhas aulas, né? Afirma esse yogi sedentário, né? Que em geral é dominante e dominado. Fazer tudo igual, sentir tudo igual, cantar no mesmo tom os mantras, comer as mesmas comidas, viajar aos mesmos lugares, decorar os mesmos sutras, são processos neuróticos, né, do sentimento de falta, e paranoicos, né, a ideia de que tem alguém olhando se eu faço certo, é meu dever moral manter a tradição intacta, parâmpara. Murmura esse consigo mesmo, trêmula, escoando frio, pois nada pode sair do seu lugar. Algo que Deleuze e Guattari vai chamar de corpo sem órgãos, diz que não está nada bem, mas não compreende que é a sua servidão voluntária que a faz sentir frio, sentir que alguma coisa está faltando. Mas inculcaram nessa professora, pelo seu curso de formação, que não pode duvidar. Pensamentos são vrits, não é mesmo? Vida de camelo carregando o valor dos valores do líder carismático com suas longas barbas de dominância ou total ignorância de si mesmo. É extremamente cansativa essa vida yógica de camelo, sedentária, neurótica e paranoica. Aí ele ou ela deixa o yoga de lado, dizendo, para mim não é essa vida. De uma certa forma tem verdade, mas há outras vidas yogas, não só essa servil. Não é yoga isso. Mas não ensinaram isso para ele ou para ela.
Os cursos iógicos nomádicos ensinam poucos, mas há cursos de formação nomádicos no yoga, a pensar por si mesmos, onde as técnicas do yoga são apresentadas como uma caixa de ferramentas. Em outras palavras, a integração do yogi brasileiro aos valores iógicos dominantes é a mesma em operação há 70 anos, que exclui o bom senso, o diálogo. Portanto, não pode ser denominada de filosofia o yoga no Brasil, entre essas classes dominantes, pois esta exige, ser algo filosófico, obrigatoriamente o diálogo. E diálogo traz dúvidas, conflitos, contradições, acomodações, cismas. É óbvio, diminui drasticamente o pensamento filosófico e yoga, conversões, adesões a uma ideologia baseada em textos perfeitos em si mesmos, líderes carismáticos iluminados e seus delirantes pensamentos transcendentalistas, metafísicos, megalomaníacos e narcisistas. Não é à toa que muitos mestres, líderes de yoga, foram e vão ser ainda acusados de assédio sexual. De Osho a Prem Baba, a tantos outros. Sai Baba. Quem é um representante autorizado e principal intérprete comentador de Nietzsche, por exemplo, ou do Vedanta, não é um filósofo, na acepção da palavra, mas um replicante das ideias que ele acha que seu filósofo predileto quis dizer, ou pior, que no curso que ele estudou disseram para ele repetir. É a triste vida de Policarpo Quaresma mesmo. Do mesmo modo, Shankaracharya, Patanjali ou Iyengar estariam cagando para um comédia latino-americano que acha que sabe o que ele quis dizer. O que vive da tradição perde tempo de, ao invés de criar vidas tesudas para si mesmo e os seus coletivos onde ele interage, passa a sua vida tentando adivinhar o que outro quis dizer. Filósofos criam suas próprias formas fluídas e criativas de viver, um momento histórico em que ele vive, agora, e construir soluções para os seus problemas e sua coletividade. Quer se aprofundar nesse rolê como gente grande, é preciso, então, sair fora dessas igrejas e seitas e começar a arregaçar suas mangas e abrir você mesmo as clareiras na floresta da sua vida e não seguir trilha dos outros. Esse curso de yoga nomádico, então, veio construindo um pouco essa ideia de você, então, deixar de ser um replicante, deixar de ser um sedentário e começar a pensar o yoga com os pés fincados no chão, na terra, no barro, mas olhando para o alto, olhando para frente. Um yoga nomádico, então, não tem uma filosofia, não tem a filosofia do yoga nômade, porque isso faria com que virasse uma superestrutura. Ela é um espírito, é uma ideia, né? Ela transita, às vezes solidifica e depois se dissolve. Às vezes solidifica tanto que de nomádica vai caminhando para o sedentarismo no qual nós já conversamos. Mas já há uma geração nova de yogis, que eu chamo de contemporâneos ou nomádicos, que vem enxergando que não tem vez, não tem espaço e vem construindo pelas suas próprias mãos, deixando de querer seguir tradições, os seus próprios yogas. E esse curso foi uma tentativa de apresentar essa nova geração de yogis nomádicos, ou da ideia de nomadismo, que é uma subjetividade, tá certo? Para que você então comece a arregaçar suas mangas. Todos os cursos aqui, na verdade, têm esse rolê de tornar você livre e independente no yoga. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Muito obrigado por assistir esse curso. Parabéns. Nos encontramos em outros aí. Forte abraço.